graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje. Provérbios 9, do 1 ao 12. Diz a palavra do Senhor: A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele te fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Este capítulo apresenta 2 banquetes. Por um lado, o banquete da sabedoria e por outro, o banquete da loucura. Mais uma vez estamos perante uma linguagem figurada, como é óbvio. A sabedoria e a loucura são novamente personificadas. A primeira é retratada como uma mulher virtuosa e generosa. A loucura é apresentada como uma anfitriã perversa, alguém que leva os seus convidados à ruína. A sabedoria, motivada por um amor verdadeiro, convida aqueles que ainda não se comprometeram com ela a assumirem este compromisso, deixando a vida de loucura, a vida sem o temor do Senhor. Enquanto isso, a loucura, motivada novamente pelo erotismo, lança a sua rede, a sua armadilha, o seu convite destruidor. Um caminho conduz à vida e outro à perdição eterna. Mais uma vez, o filho é confrontado com uma escolha que terá de fazer. O mesmo acontece conosco. Há uma escolha que é diária. Precisamos de optar por que caminho nós andaremos. O caminho da obediência à palavra de Deus ou o caminho da perdição eterna, da desobediência. A sabedoria faz o seu convite. Ela edificou a sua casa, preparou um banquete, fez um convite àqueles que quiserem alcançá-la. O alimento disposto sobre a mesa representa os ensinos dos provérbios que daqui em diante passaremos a aprender de forma mais objetiva. Este ensino tem como propósito a instrução, mas também proporcionar prazer, tal como o alimento que ingerimos proporciona-nos também prazer. O convite é feito aos simples. Todos que não têm sabedoria são convidados a participar do banquete da sabedoria. São convidados a deixarem o caminho insensato, as suas companhias insensatas, para que possam, então, viver. O que nos leva a pensar que há relacionamentos na nossa vida, eventualmente, que precisamos de cortar, outros precisamos de moderar o nível de relacionamento. Há relacionamentos que nos fazem, que nos levam a fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus. Pessoas que nos levam a murmurar, a fazer fofoca, a falar mal e a pensar mal de outras pessoas. Estes são comportamentos dos simples, são comportamentos próprios de imprudentes, de insensatos, nécios, ou seja, de pessoas sem sabedoria, das quais nós precisamos ter cuidado para não sermos influenciados, até porque nós, pela palavra do Senhor, somos chamados a ser sal, a ser luz, a ser influência e não uma influência positiva e não deixarmos-nos influenciar, nem sermos uma influência negativa. Estes precisam de convite, os insensatos precisam de convite, os sábios não necessitam de ser convidados. Os insensatos precisam de ser convidados ao banquete da sabedoria.
No capítulo anterior, notamos aqui, tal como no capítulo anterior, que a sabedoria está ao alcance dos simples, está à disposição de quem não é sábio. Basta a este indivíduo escutar e obedecer, seguir os seus preceitos, os preceitos da sabedoria. Os convidados são chamados a voltarem-se para a sabedoria. A loucura compete contra a sabedoria, fazendo também o seu convite. Os simples devem humilhar-se e arrepender-se, fazendo um compromisso público com a sabedoria. Só desta forma eles terão acesso à mesa recheada e farta que a sabedoria lhes preparou. Esta simbologia remete-nos para aquilo que o Novo Testamento chama de bodas do Cordeiro, o evento celestial onde os remidos, a noiva de Cristo, ceará na presença do Senhor. Um momento de celebração, um momento de alegria e grande gozo. Por isso vale a pena seguirmos hoje a sabedoria, abandonarmos a loucura, a insensatez, a desobediência à palavra do Senhor. Vale a pena abandonarmos a dureza do coração e seguirmos Jesus e o seu exemplo de fidelidade ao Pai e à sua palavra. Porque Deus, efetivamente, é o Deus que recompensa os seus servos. Dos versículos 7 ao 9, vemos um contraste entre as atitudes dos sábios e as atitudes dos simples, aqui chamados de escarnecedores, que quer dizer zombadores. O escarnecedor não aceita a repreensão, e quem o repreende enfrenta uma afronta por isso mesmo. Não aceita ser corrigido, age como se estivesse sempre certo. São muitas as pessoas que, infelizmente, nos nossos dias agem desta forma. Pela sua falta de sabedoria, não aceitam ser corrigidas. Sentem que qualquer reparo à sua conduta é um ataque à sua pessoa. Por isso, atacam quem os repreende. Apontam também as falhas da outra pessoa que os está a repreender. Desta forma, permanecem no seu erro e não mudam nem corrigem o seu comportamento. Que Deus nos ajude, que nos dê humildade e que possamos ser sábios, pois o comportamento do sábio diante da repreensão é totalmente diferente. Perante a repreensão, o sábio reconhece as suas falhas. O sábio agradece pela repreensão, o que nos é demonstrado pelo versículo que nos diz que o sábio amará aquele que o repreende. Portanto, vemos aqui um agradecimento, porque ele percebe que a repreensão o ajuda a ser mais agradável aos olhos de Deus. A repreensão ajuda-nos a corrigirmos áreas que estavam mal em nós e que nós não tínhamos esta capacidade de perceber. É por isso que todos precisamos uns dos outros, todos precisamos ser repreendidos, todos precisamos ser ajudados uns pelos outros. É por isso que a verdadeira repreensão é uma ajuda, deve ser vista desta forma, uma ajuda, um auxílio ao nosso próximo. Infelizmente, a maior parte das pessoas não tem este entendimento porque lhes falta a sabedoria de Deus. Quando somos repreendidos, não significa que aquele que repreende é superior ou é melhor do que nós. Não é disso que se trata, de ser melhor ou pior. O que se trata e o que deve ser importante é de facto o nosso foco em percebermos que e desejarmos querer ser melhor aos olhos de Deus. Esta deve ser a nossa motivação. Por isso, o sábio, quando é repreendido, torna-se ainda mais sábio, porque ele aprende com a repreensão. Ele cresce em sabedoria. O temor do Senhor é o alicerce da sabedoria, porque o sábio teme a Deus, ele aceitará a repreensão. Esta é a sabedoria que prolonga os nossos dias até a eternidade. Que Deus nos ajude e que Ele nos revista da sua sabedoria e que nos dê um coração que aceite a sua repreensão, em primeiro lugar, a repreensão da palavra de Deus e também, eventualmente, a repreensão daqueles que estão à nossa volta e que procuram ajudar-nos. Que Ele nos dê esta humildade e que nos dê a graça de também ajudarmos outros ao repreendermos outras pessoas, que possamos ter este sentimento que estamos apenas a ajudar outra pessoa a melhorar. Que Deus ricamente nos abençoe.